Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível, que seja tudo tranquilo com os familiares de vocês, também na medida do possível, né? Já que estamos aí ainda atravessando um momento delicado, não é? De distanciamento social, isolamento social, sempre que possível. E precisamos seguir aí as recomendações de higienização constante das mãos com água e sabão, a lavagem, a utilização, né, do álcool em gel, o uso da máscara. Estamos passando por um momento de iniciação de flexibilização de algumas áreas do comércio, para que essas flexibilizações continuem avançando, aumentando constantemente, depende muito do nosso comportamento, depende muito das nossas atitudes enquanto sociedade, enquanto indivíduo, pensando na gente, pensando no próximo também, não é? Ainda não temos a vacina, estamos lutando, estamos vendo aí a todo momento a noticiação pelos meios de comunicação, falando sobre o esforço contínuo, o esforço coletivo entre cientistas, entre farmacêuticas, entre representantes empresariais, representantes políticos, todos lutando para alcançar o êxito, não é, da vacina, para poder imunizar rapidamente grande parte da população. Assim, a gente consegue, não é, fazer com que esse vírus seja estagnado, paralisado se não for erradicado, que seja paralisado, não é? Mas até lá, precisamos seguir as recomendações, tudo bem? Meninos, nós estamos no módulo 4, falando sobre a região norte do Brasil. Peço a vocês que peguem, por gentileza, o livro de vocês. Isso, módulo 4, falando sobre a região norte do Brasil. Vamos falar um pouco sobre a região norte. Ótimo. Peguem o material de vocês aí. Vamos começar. Tudo preparado? Já estão naquele cantinho aí escolhido? Ótimo. Meninos, a região norte, ela é uma região que já era conhecida pelos nossos exploradores europeus desde a época da descoberta, né, da América. Mas, né, só no século XIX, né, no final do século XIX, até o final do século XIX, que eu gostaria de colocar para vocês, mesmo essa região sendo conhecida pelos colonizadores, ela não tinha sido explorada, ela era conhecida. E nesse período ela era ocupada, né, até o final do século XIX, ela era ocupada, ela era uma região que constituía-se seu povoamento basicamente pelos povos indígenas, não é? Não havia tido nenhum tipo de interesse ainda por aquela região, certo? A ocupação e o povoamento dessa região por outros povos aí veio se intensificar, veio acontecer a partir do final do século XIX, já no finalzinho do século XIX, que muitos migrantes, né, nordestinos, né, chegaram até a região. Eles foram para a região para trabalhar na exploração do látex, né, nos seringais, para a produção da borracha nas indústrias, não é? Então vamos entender aí um pouquinho mais. Tem um texto,
Vamos acompanhar a leitura desse texto? Um grande marco na história da ocupação da Amazônia foi a Revolução Industrial. Olha aí, a migração nordestina, a exploração do látex nos seringais. Com suas fábricas operando a todo vapor, a Inglaterra, parte dos nossos colonizadores europeus, a Inglaterra encontrou na floresta brasileira uma importante matéria-prima, a borracha, também chamada na época de ouro negro. Olha aí, incentivados pelo governo, milhares de brasileiros e estrangeiros decidiram migrar para a região. Estima-se que entre 1870 e 1900, 300 mil nordestinos tenham migrado para a região. Os imigrantes eram recrutados para trabalhar nos seringais. Não tinham direito às terras. Os seringais eram administrados por famílias tradicionais locais que lidavam diretamente com os exportadores ingleses com exportadoras inglesas instaladas na região. A exportação da borracha gera riquezas nunca vistas na região, o que permite construir as primeiras grandes obras, como o Teatro da Paz, que fica em Belém, em 1878, e o Teatro Amazonas, que fica em Manaus, que foi construído em 1898. E as estradas de ferro, como a Madeira Marmoré, também são erguidas nesse período aí, não é? Do apogeu da exploração do látex, né? O apogeu da borracha. O primeiro boom da borracha dura pouco. O primeiro, né? Já em 1900, o produto começa a ser fortemente explorado na Ásia, interrompendo aí a primazia brasileira nesse mercado. Então, a Ásia começa a produzir o látex também. E o período crescente aí na região norte começa a dar uma baixa, não é? Estagna-se. Em virtude da decadência, né, da exploração da borracha, que cai, que paralisa, porque a Ásia também está produzindo, diminui-se, né, diminui-se expressivamente, né, sensivelmente a migração. Então, não tem pessoas saindo de lugar nenhum para ir para a região norte, né? Somente em meados do século XX, né, que o processo de povoação começou a se desenvolver na região norte. Final do século XIX, teve esse boom, não é? Até meados do século XIX, final do século XIX, só os indígenas. No finalzinho do século XIX, começam os nordestinos chegarem. E aí, só depois, não é? Já em meados do século XX, é que começa o novo processo de povoamento, não é? Na região norte, começa a acontecer novamente. Agora, por que começa a acontecer, meninos? Nas décadas de 1960, a região norte começa a ser povoada novamente, né? Grandes projetos do governo começam a acontecer na região norte. Vamos entender um pouquinho sobre isso. A partir das décadas, como eu falei para vocês, de 1960, houve
na região a expansão tanto aí da atividade agropecuária, como as atividades extrativas, quanto a atividade industrial na região norte, né? O Brasil precisava crescer, se desenvolver, e a região norte, ela poderia oferecer tudo isso, né? Um crescimento nas atividades agropecuárias, nas atividades extrativas e na atividade industrial. Então, o governo ele precisava integrar a região norte com as outras áreas do Brasil, não é? E aí recebe o nome, né, de fronteira econômica do país, né? A demanda de novas áreas na expansão econômica, associada e interligada aí com a necessidade de integrar a região norte com o restante do país, levou então o governo federal a criar uma série de projetos para investimento, né, para que incentivasse a ocupação da região norte, né? E aí ele começa a viabilizar o desenvolvimento econômico na região norte. Ele começa a criar alguns projetos para desenvolver a região norte, né? Como a criação da Sudam, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, não é? Que visava aí promover o desenvolvimento empresarial, não é? Por meios de incentivos, não é? De empréstimos, juros baixíssimos, para que as empresas se interessassem e se instalassem na região norte, né? O governo federal começou a investir na infraestrutura viária da região norte. Então, começa-se a construção aí de rodovias, né, que interligasse a região norte com outras regiões do Brasil. Aí começa a construção da Transamazônica, da Perimetral Norte, Santarém, Cuiabá, Manaus, Porto Velho, e também cria-se um polo industrial que é a Zona Franca de Manaus, não é? Que é que é baseado no comércio livre de impostos, não é? De importação, não é? Isso é também um projeto inovador, importante para atrair, não é? A industrialização para a região norte. Projetos de mineração começam a acontecer, né, na Serra do Navio, Amapá, na Grande Carajás, Trombetas, no Pará. Aí começa a exploração de minérios como o manganês, o ferro, o alumínio, o ouro, não é? A infraestrutura de energia, a infraestrutura energética, começa a construção de usinas hidrelétricas na região norte. Aí nós vamos ter a usina de Balbina, Tucuruí, não é? Tudo isso para gerar energia e cativar as pessoas para aquela região. Programas de colonização, né? De colonização, como a colonização da agropecuários, não é? A região ali das margens das rodovias, como a BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho, né? E muitos migrantes, então, da região sul, da região nordeste, da região centro-oeste, começam a ser atraídos para a região norte, não é? Com todos esses incentivos, não é? Com todos esses projetos, né? A região norte começa a aumentar o seu número populacional. Só que
em princípio, não é? Essa ocupação da região norte era para ter ocorrido de maneira planejada, controlada, não é? Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Acabou gerando, então, uma concentração de terras e riquezas na mão de poucas pessoas, não é? E alterou, né, aumentou, aí, intensificou os problemas ambientais na região. Muitas pessoas, muitos imigrantes, riquezas acumuladas na mão de poucos e uma série de problemas ambientais. Então, a região norte, que era uma promessa de grande desenvolvimento para a região norte, começa a não ser tão promissora, não é, quanto foi pensado, né? Então a destruição da floresta foi alarmante. Os problemas ambientais aí nesse período de 1900, na década de 1980, foi estrondoso, não é? E grande parte dos programas de integração e desenvolvimento econômico planejados pelo governo federal aí, não alcançou seus reais objetivos, não é? E alguns desses programas de integração aí do norte com as demais regiões do país, por meio de rodovias, ocasionou em um verdadeiro fracasso, não é? Acabou-se por estagnar, acabou-se por não receber mais incentivos, não se desenvolver mais, e a região norte é uma região que está aí respondendo com grandes cicatrizes, não é? E grandes problemas sociais, ambientais, falta de incentivo e desenvolvimento na região. É o que está acontecendo agora, não é? Sendo uma região que é uma região que tem muita água, está faltando água para água potável para a grande maioria da população atualmente, né? Essa semana aconteceu, então, aí é uma região que foi construída nela, né? Grandes usinas hidrelétricas para fornecer energia, como a usina de Balbina, a usina de Tucuruí, não é? Está sofrendo aí algumas consequências. Grande parte da população, cerca de 90% da população, está passando dias sem ter acesso à energia. Então, a região norte é uma região que está com muitos problemas, sem contar a questão ambiental, não é? Os grandes incêndios na floresta amazônica, não é? A concentração de riqueza na mão de uma pequena parcela e uma grande maioria passando por problemas econômicos, né? E sociais. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse assunto, tenham absorvido um pouco sobre esse assunto. Peço a vocês que leiam, né? Vão ao módulo 4, deem uma lida. Tem um texto na página 30 que chama Cicatrizes dos Nossos Erros. Deem uma lida nesse pequeno texto. É importante agregar conhecimento, aumentar o conhecimento. Vou deixar para vocês um abraço, um beijinho e até a próxima aula. Tchau!